palavras vão enriquecer você, amém? Eu quero nessa manhã, liberar uma palavra de Deus que está em Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11. Eu quero falar que o Espírito Santo, que muita gente às vezes acha, o papel do Espírito Santo não é te condenar. O papel do Espírito Santo não é ficar apontando as tuas falhas. Por mais que a gente ouve em alguns lugares que o papel do Espírito Santo é mostrar o quanto você falhou, o quanto você errou. Eu quero dizer que isso não te faz você ter uma vida plena e uma vida abençoada. O que te faz ter uma vida plena, uma vida abençoada, é você entender o que a obra do Calvário conquistou para você. O que Cristo conquistou para você na cruz. E não o que você está fazendo. Não é que nós não erramos, não é que nós não falhamos, mas eu quero dizer para você que quando nós errarmos, o Espírito Santo, ele tem um dos papéis, que eu vou falar alguns papéis dele, que é te convencer de quem você é nessa nova natureza. Amém? Por muitos anos atrás, eu achava que quando eu me sentia condenado, eu me sentia o mais miserável homem, eu achava que esse papel era o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não vem para dizer que você é miserável. Ele veio testificar sobre Cristo. Ele veio testificar sobre a obra de Cristo. Ele veio testificar quem você é nessa nova natureza. Amém? Glória a Deus. Isso é só para nós dar um início aqui, irmãos. Apocalipse 12, capítulo 10, versículo 10 e 11 diz assim: Então ouvi grande voz do céu, proclamando: Agora veio a salvação. E essa é a porta da salvação que nós estamos nesses 21 dias de jejum. Veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso quem? Diga, o acusador não é o Espírito Santo. O acusador está ali. Quem que é o acusador? É o diabo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de quando? Quando que ele nos acusa? De dia e de noite, diante do nosso Deus. Olha o próximo versículo. Ele, pois, o venceram por causa do quê? Por que você vence, irmão? Não, eu vou fazer por que você vence. Diga, é pelo sangue. É pelo sangue que eu sou vencedor. É pelo sangue que nós vencemos. Eles, pois, os venceram por causa do sangue e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em fase de morte, não amaram a sua própria vida. Pai querido, eu quero te agradecer. Eu quero, Pai, receber, Pai querido, mais de Ti nessa manhã. Eu estava, Pai, nessa manhã, o Senhor sabe do meu coração, dizendo: Pai, eu quero que essa palavra se torne verdade em mim, gere vida. Porque não adianta, Pai, nós estarmos aqui, Pai querido, e ter apenas o entendimento natural. Nós queremos ter um entendimento espiritual, para poder mudarmos a nossa forma de ver, a nossa forma de nos relacionarmos com o Senhor. E nós queremos ver como o Senhor vê. Nós queremos nos relacionar como o Senhor se relaciona conosco. Nós queremos Te conhecer a cada dia. Espírito Santo, me dá graça para transmitir essa palavra. Eu declaro um ambiente de fome pela Tua palavra. Um ambiente receptivo, que os irmãos que chegaram aqui, Pai, eles estejam aqui com o coração aberto para ouvir a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. 1, 2, som. Libera esse microfone para mim, por favor. Som, 1, 2. Som, 1, 2, som. Aleluia. Som, 1, 2. Amém. Quando nós lemos essa passagem em Apocalipse, interessante que a Bíblia fala que o papel do diabo é nos acusar dia e de noite. Você sabe que o inimigo, ele tem prazer de nos tirar do lugar que Cristo conquistou para nós. Quando você aceita Jesus, e agora eu estou falando para quem nasceu de novo, para quem tem uma nova vida, quando você aceita a Jesus,
Você agora nasceu de novo, você recebeu uma nova vida. Mas não basta apenas você ter nascido de novo, não basta você ter apenas recebido uma nova vida. Você tem que entender quem você é nessa nova vida e o que é a obra de Cristo, porque senão você vai viver como um crente, sendo derrotado, achando que o inimigo ele não está aqui para te mostrar quem você é, mas a realidade, ele veio para mostrar quem você é, mas quem você é em Cristo Jesus. Diga, em Cristo. Dá um pouquinho mais de retorno aqui, por favor. Em Cristo Jesus. Então, o papel do diabo, o papel do inimigo é nos acusar. Você sabe que o inimigo, ele veio roubar a sua alegria. O inimigo, ele tem prazer de deixar você condenado. Ele tem prazer de roubar a sua alegria. Ele tem prazer que você viva todos os dias com um sentimento que você não está agradando a Deus. Que você, quando erra, você sempre se sinta o mais miserável pecador. E quando você peca, vem uma condenação, e eu quero dizer, essa condenação também não vem do Espírito Santo. Você sabe de uma coisa, irmãos, nós temos estado 21 dias jejuando, e essas mensagens que você tem ouvido, tem trazido para você condenação ou paz? Uau! Porque se uma mensagem te traz condenação, não é a mensagem de Deus. Deus não veio trazer condenação, Ele veio trazer paz. A minha paz vos dou. Eles não as dou como o mundo a dá, mas ele veio trazer uma paz que muitas vezes nós perdemos ela no decorrer da caminhada. Porque às vezes nós temos uma visão errada, nós temos às vezes uma ideologia errada, e nós achamos muitas das vezes que o papel do Espírito Santo sempre é mostrar os nossos erros. Olha para esse irmão bonito que está do seu lado, para essa irmã bonita, e fala: o Espírito Santo não veio aqui para apontar os teus erros, ele veio aqui para dizer quem você é em Cristo Jesus. A verdade, irmãos, é que a palavra condenar nunca é usada com o Espírito Santo. Você não vai achar na Bíblia que o Espírito Santo ele veio te condenar, ele veio te acusar. Você nunca vai ver isso. Normalmente nós usamos a palavra condenar para alguém que está esperando, para alguém que foi condenado. Quando alguém é condenado, alguém está esperando o quê? Uma sentença. Sim ou não? Quando o juiz declara alguém está condenado, naquele momento que essa pessoa está condenada, ela está debaixo do quê? De uma condenação. Sim ou não? Ela está esperando algo bom ou algo ruim? Algo ruim. Porque ela foi condenada. Eu quero dizer uma coisa: quando você nasceu de novo, o Espírito Santo está dizendo: nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus. O Espírito Santo está treinando você para o futuro. O Espírito Santo não está punindo o seu passado e lembrando quem você era, porque o passado é apagado. Para quem nasce de novo é uma nova natureza, é uma nova criatura. O papel do Espírito Santo é dizer quem você é todos os dias da sua vida. O problema é que você sempre está consciente muitas vezes de si mesmo. Quem nos condena? Quem nos condena é o diabo. E irmãos, e esse sentimento de acusação, ele tem origem em todos os nossos problemas espirituais. Se você se sente condenado, você não tem paz com Deus. Se você não tem paz com Deus, você não ora. Se você não ora, você não se fortalece, você não depende de Deus. Por quê? Porque sempre você sente algo. Você acha que porque você errou, Deus agora não te ouve. Porque você falhou agora, você vai ser condenado. Você tem que receber a ira de Deus. O inimigo é chamado de acusador dos nossos irmãos. Foi o que nós lemos em Apocalipse. Ele aponta as nossas falhas constantemente. Diga para a pessoa: é o inimigo que aponta as falhas. Diga: eu não quero fazer papel do inimigo. Não, olha para esse irmão e diga: eu não vou fazer papel do inimigo. Eu vou ver quem você é nessa nova vida que Deus fez com que você agora nascesse de novo. O papel do inimigo é o seguinte: quando você faz algo certo, não é certo o suficiente. E aí aquilo te condena.
Você não tem paz, meu irmão, porque mesmo você fazendo aquilo que é certo, o diabo está sempre dizendo, não é certo o suficiente, Deus não aceita. E agora quando você faz algo que é bom, o diabo está dizendo, não é bom o suficiente. E você entra de novo em condenação. Se você faz algo errado, aí você fala, não, eu fiz algo errado, agora eu vou receber a punição, eu vou receber o juízo, eu vou receber a condenação. E você fica com uma consciência de que Deus está sempre querendo te punir, Deus está sempre querendo o mal para você. Eu quero dizer uma coisa para você, se Deus está contra você, você deve correr, mas se Deus é por você, irmão, Ele não quer o seu mal. Eu vou dizer uma coisa, se Deus quisesse o nosso mal, para onde nós correríamos? Não, seja sincero, o inimigo não, o inimigo, se Deus é por nós, quem será? Contra nós. Quem tentará acusação? Oh meu Deus, eu estou pregando. Quem tentará acusação contra aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo? Ninguém vai te condenar, porque o sangue te purificou. O Calvário, Deus consumiu a obra. Então você agora tem que viver uma vida. Irmãos, eu falei na célula, irmãos, eu não vivo debaixo de condenação, porque o diabo sempre vai dizer, o problema é você, a igreja está assim porque você não orou muito, você não fez muito. E toda vez que você se sente condenado, você não tem fé, a fé vai embora. Esse é o papel do diabo, sempre apontar algo. O seu alvo é acusar o crente dia e noite. O maior alvo do inimigo é nos acusar e sem ser detectado. É sutil. Ele usa até a palavra para te condenar. Você, irmãos, o diabo, ele é tão sujo, vou falar assim, ele é tão traíra, porque ele tenta fazer de conta que é o Espírito Santo que está, não, e você começa a chorar, né, aquela oração de igual de pecador miserável, e Deus não está entendendo. Falou assim, peraí, o Espírito Santo está te convencendo que você nasceu de novo, que você é uma nova natureza. Pastor, mas nós não devemos reconhecer? Sim, reconheça, irmão, mas não debaixo de condenação. Você não deve viver nenhum dia mais debaixo de condenação. O sentimento de acusação e de condenação, quero falar uma coisinha. Sabe onde começa o cristianismo? O cristianismo começa em Romanos capítulo 8, versículo 1. Esse é o ponto inicial. Pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a porta de entrada para uma vida plena no Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Essa é a entrada que eu entro. Pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora não há mais separação minha e de Deus. Os meus pecados não me separam de Deus. As minhas falhas não me separam de Deus. Eu quero dizer que Cristo, na obra consumada, Ele concluiu a obra, e a obra concluída, Ele me aproximou aqueles que estavam longe, aqueles que não tinham aliança. Hoje nós temos uma aliança, estamos dentro dela, entre o Pai e o Filho. Você foi unido a Cristo, você foi unido ao Espírito Santo, você hoje tem uma nova mente. Você não deve caminhar pela mente natural, carnal, você deve caminhar pela mente de Cristo. Você não deve olhar com os olhos natural, você deve olhar com os olhos espirituais. A forma que você enxerga não pode ser negativa, de condenação, mas tem que ser como Deus vê as coisas. No capítulo 7, Paulo, aos Romanos, vai dizer que ele estava lutando. E a luta de Paulo, ele estava lutando contra a lei. A luta de Paulo era contra a lei. Por quê? Porque ele disse que a lei que é santa e o mandamento que é santo, justo e bom, matou ele. O problema é quando entra a lei e a carne, irmão. Escuta aqui, lei e carne não combinam. O problema quando gera pecado é quando a lei entra. Você sabe uma coisa? Quando você está condenado é porque você está debaixo de alguma lei. Eu vou repetir. Quando você começou a voltar debaixo de condenação, é porque você está debaixo de alguma lei. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 7, 12, 14. Por conseguinte, a lei é o mandamento santo e justo e
Não tem nada de errado com a lei é justa, santa e boa. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse soberanamente maligno. O que isso quer dizer? Não tem nada de errado com a lei, irmãos. A lei não tem nada de errado, mas quando eu entro em contato, a minha carne entra em contato com a lei, aí o resultado é pecado. Eu vou repetir. Quando a minha natureza caída, que eu não sou mais esse homem caído, quando a carne agora, ela entra em contato com a lei, o que acontece? Resulta em pecado. Deus não deu a lei para o homem, para que o homem fizesse aquilo que era bom para Deus. Deus deu a lei, e agora eu vou te pegar, para mostrar para você que o pecado é terrível, e a consequência do pecado é a morte, porque o salário do pecado é a morte. A lei veio para realçar o pecado, porque aonde não há lei não há transgressão. Mas alguém que não consegue seguir a lei, Paulo falou, a lei é boa, a lei veio, mas quando a lei veio, a lei, parece que quando eu olhei para a lei eu pecava mais. Quando eu olhava para a lei, mais incapaz eu era e mais impotente eu era de cumprir a lei, porque eu fui vendido ao pecado. A minha natureza gosta de pecar, essa natureza antiga, o velho homem, o velho Adão. Eu quero dizer uma coisa: se você não nasceu de novo, não tem como você lutar contra o pecado, e não tem como você tentar agradar a Deus pela lei. Cada vez você vai entrar debaixo de pecado, de condenação, de culpa, porque o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus que eu não vivo mais pela lei, porque Cristo me resgatou, do império das trevas, mas da lei também. Ele é o fim da lei. Romanos capítulo 3 e 20 diz: visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão que pela lei vem o conhecimento do pecado. Diz assim: eu só conheço o pecado porque a lei me disse o que é pecado. Se não houvesse lei, não havia transgressões. Houve um tempo que não havia lei, mas Deus viu que o povo não estava caminhando corretamente. Deus falou: vou mandar a lei para mostrar o pecado. Então quando veio a lei, Paulo está dizendo: agora o que vai acontecer? Porque agora a consciência da lei me gerou pecado, e o pecado gera condenação. Todo mundo que anda debaixo de condenação é porque está caminhando na lei. Eu vou repetir. Se você está em condenação, é porque você vive debaixo da lei. É por isso que o diabo gosta de usar a lei para você. Porque quando o diabo usa a lei para você, ele te condena. Pois por meio da lei ele nos condena. Ele usa a lei de Deus e ele coloca o povo de Deus escravo. A lei é a base de toda a acusação. Eu vou repetir. A lei é a base de toda a acusação. Quando uma pessoa se sente acusada, porque ela não conseguiu cumprir algo, ela não teve satisfação. Eu quero falar uma coisa para você. Quando Cristo cumpriu, a Bíblia diz que Cristo não cumpriu somente os 10 mandamentos. Cristo cumpriu toda a lei, porque dos 10 mandamentos veio mais 613, se não me engano. 613 que veio. Jesus cumpriu toda a lei. Amém? Jesus foi o único que satisfez Deus em toda a lei. Quando Adão pecou, interessante, pela primeira vez quando Adão peca, Adão, é interessante que ele sentiu vergonha, ele sentiu medo. No lugar perfeito, ele sente medo e ele sente vergonha. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis 3, 10 a 11. Não vou ler tudo, mas eu quero ler alguma coisa aqui. E disse o Senhor: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: quem te fez saber? A pergunta é: o diabo te falou que você estava nu? Alguém falou para ele que estava nu? Você sabe que o diabo, a Bíblia não fala, mas eu creio que quem te fez saber que você estava nu, que Deus está falando para Adão: Adão, medo. Quem te fez saber que você está nu? Eu creio que é o diabo que está dizendo: agora Deus vai te matar.
o diabo pegou aquilo que Deus falou, colocou diante de Adão e Eva agora e falou: agora vocês vão morrer, Deus vai vir, Deus vai matar vocês agora, só resta agora uma esperança de morte, não tem mais solução para vocês. Então Adão fez o quê? Adão se sentiu nu e Adão agora começa a ter medo. Adão começa a ter medo, se sente nu. Por quê? Porque na realidade existe uma condenação sobre ele. Eu pequei, agora eu vou morrer, eu estou condenado. O diabo, irmão, ele entra nessa frequência com você. E muita gente, muitos crentes acham que quem vem dizer do pecado é o diabo. A primeira vez que aconteceu o pecado, houve acusação e houve condenação. O pecado gerou, diga, acusação e condena. Tudo começa com a condenação. Uma vez que a condenação vem a vergonha e vem a culpa. Entrou a condenação, automaticamente vergonha e culpa vem. E uma vez que vem a culpa, vai surgir medo. E uma vez que o medo vem o estresse. É por isso que muita gente anda estressada, muita gente anda, debaixo de pressão, porque a raiz de tudo isso é a condenação. Eu quero dizer para você que me ouve aqui nessa manhã, você não deve viver debaixo de medo, você não deve viver debaixo de a condenação. Você, quando peca, eu quero dizer para você, você não peca e está condenado. Cristo levou toda a maldição da lei na cruz do Calvário. Cristo se fez maldição para você, para que você hoje viesse a olhar para Ele e entender que mesmo que você peca, não vai vir recompensa do salário, porque o salário do pecado é a morte. Cristo entrou na morte por você, Ele morreu e Ele pagou o preço, e a Bíblia diz que testelestai está dizendo: eu apaguei o escrito de dívida que era contrário a você. Você jamais deve viver debaixo de condenação. Crente, se você quer viver uma vida cheia no Espírito, a primeira coisa que você tem que entender: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se você cair, se levanta, entende que você é de cima e não de baixo. Não fique se lamentando, dizer: eu sou miserável, pecador, não consigo servir a Deus. Eu quero dizer que você é cabeça, não é cauda, e o diabo ainda vem te condenar. Aí de novo você errando, de novo você falhando. A condenação é a raiz, aonde se origina todos os nossos problemas emocionais, físicos e espirituais. Todos. A raiz é a condenação. 1 Coríntios 15, 56. Muitos acham que o problema é o pecado, irmão. Pecado, não estou dizendo que pecado não é terrível. Escuta aqui. Pecado tem problema. Pecado, na realidade, ele é algo que nós erramos o alvo, nós erramos, nós desobedecemos. Não que você não desobedece, mas muitas pessoas enfatizam tanto o pecado que o problema é o pecado. Eu quero dizer que o problema não é o pecado, o problema é quem vive debaixo da lei, porque o que dá força para uma pessoa viver no pecado é a lei. O aguilhão da morte é o aguilhão da morte é o... E o que dá força ao pecado? Uma pessoa que vive debaixo de pecado é porque ela vive na lei. Eu vou repetir. Se você vive no pecado, não consegue se livrar no pecado, porque você não entendeu que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por mais que você peca, não tem condenação. Cristo levou toda a sua condenação na cruz do Calvário. Eu quero dizer para você, quando você peca, o Espírito Santo está aqui te lembrando que você não é alguém que que nasceu para viver uma vida do pecado. Você nasceu para ser luz, para ser sal da terra, para refletir quem Cristo é. Eu quero dizer que quando você peca, o diabo vai apontar a lei para você, porque a força do pecado é a lei. Se a consequência da lei é sempre a condenação, isso significa que o sentido de condenação e acusação é que dá força ao pecado. O que dá força ao pecado? Quando me sinto acusado,
Quando eu me sinto condenado, uma pessoa que se sente condenada e acusada, ela vai viver pecando. Eu vou repetir para você, porque você tem que gravar isso. Uma pessoa que se sente sempre desqualificada, uma pessoa que sente sempre que ela não está agradando a Deus, ela sempre vai viver uma vida do pecado, e ela está vivendo debaixo da lei, porque a força do pecado é a lei. O que potencializa o pecado é a lei, não é a graça. Alguém entendeu e disse aleluia. Eu poderia dizer para você, em outras palavras, que a força do pecado é a condenação. Quanto mais condenado você se sente, mais pecado você vai cometer. Quanto mais você entende que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, que você é amado, mais você se santifica para o Senhor. O problema é que nós pregamos muito sobre o pecado, nós pregamos muito nas igrejas sobre o diabo. O pecado é o problema, o pecado é o problema. Não, o pecado não é um problema. O problema é quem vive debaixo da lei, querendo agradar a Deus pela perfeição, achando que é perfeito, achando que pode. Eu quero dizer, se você olhar para você, desânimo vai vir. Se você olhar para você, decepção vai vir. Olha para Jesus. Eu vou repetir, olha para Jesus. A lei traz o conhecimento do pecado, e com o conhecimento do pecado vem a condenação. Em 2 Coríntios 3:9, Paulo vai dizer, porque o ministério da condenação teve glória. O que foi o ministério da condenação? Foi a lei, porque ela foi escrita em tábuas de pedras. O que foi escrito em tábuas de pedras, por favor? Foi a lei. A lei foi escrita em tábuas de pedra. Eu volto a repetir, a lei é boa, a lei é santa, mas a lei não veio com o intuito de melhorar o homem. A lei veio com o intuito de mostrar o quão pecador nós éramos e precisávamos de um Salvador. Aleluia. Aleluia. Mas quando você encontra o Salvador, Ele arranca você da lei e te coloca você a viver agora numa nova vida. Aleluia. Irmã Jaque, seja bem-vinda, querida. Você está diferente, eu nem te reconheci, você está mais jovem. Eu não te apresentei, glória a Deus. Seja bem-vinda, querida. Aleluia, ela estava no Brasil. Que isso, pastor, você se perdeu? Não, não me perdi não. 2 Coríntios 3:9, vamos aqui. 2 Coríntios 3:9. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Eu quero dizer para você uma coisa, você não vê a justiça em você, você vê o pecado em você. Para você ver a justiça, você precisa ter fé, porque a fé, ela vai além daquilo que você faz. Eu vou dizer, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Quanto mais fé você tem, mais você vai viver pelaquilo que você acredita. Por isso que você tem que entender que o que vence o pecado não é saber que eu estou debaixo da condenação, é saber que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Que o diabo não pode mais me acusar, porque a obra foi completa no Calvário. Eu vou dizer uma coisa para você, eu fico doido com isso, irmãos. A mulher pega em ato de adultério, vamos aqui comigo. Meu Deus, seu horário está contra mim hoje. Eu tenho uns 300 pontos aqui ainda, Jesus, da minha mensagem. A mulher pega em ato de adultério. Você sabe que quando pegaram aquela mulher, provavelmente aquela mulher talvez poderia ser casada, talvez estava adulterando com outro homem. Talvez poderia até ser um líder religioso que estivesse adulterando com aquela mulher. E aquela mulher, no ato de adultério, pegaram essa mulher, do jeito que pegaram ela, levaram diante de Jesus. E quando chegaram diante de Jesus com aquela mulher, e a lei era muito clara, aquela mulher teria que ser apedrejada, aquela mulher precisava morrer. Mas o interessante é que diante de Jesus primeiro olha para todo mundo e diz, quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas das vezes quando nós falamos que você é salvo e que os teus pecados estão perdoados, a primeira coisa que você pensa não é em você, você pensa na pessoa que está do seu lado, que peca mais que você vê às vezes. O problema é a tua justiça própria, que de achar que você é melhor e vai subir ao céu porque você é melhorzinho que o irmão que está do teu lado às vezes. Porque quando eu falo que você é salvo e não precisa você fazer mais nada para ser salvo, essa obra foi Cristo que fez, você olha, não é justo porque tem alguém mais pecador que eu. Mas eu quero dizer, por essa base, vocês dois estão condenados.
A tua justiça é um trapo de imundícia diante de Deus. Não vale de nada. Você com a sua justiça, você vai junto para o beleléu. O problema é que nós nunca olhamos para nós, porque quem ouve a graça de Deus e um pecador desse, porque os religiosos estão diante de Jesus dizendo: e aí, essa mulher foi pega em ato de adultério, pegamos ela no flagra, trouxemos ela aqui diante do Senhor. A lei de Moisés diz que ela tem que morrer, e o que a graça diz? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Foi um por um dos acusadores. Aquilo ali era o papel do diabo, não era o papel para a igreja fazer. Aquilo ali era o papel do diabo, foi um por um indo embora. Jesus, quando olha para aquela mulher, ele faz uma pergunta para essa mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? O único que podia apedrejar aquela mulher era um que nunca tinha pecado, que estava na frente dela e perguntou para ela: mulher, aonde estão os teus acusadores? Só que a gente não entende esse texto, porque a gente fala assim: mas Jesus disse para ela: vai e não peques. O que Jesus disse antes para ela? Aonde estão os teus acusadores? Ela nem responde, tadinha. Ela está debaixo de uma vergonha, de uma condenação, de uma acusação. Ela está debaixo, irmão, se sentindo a pior das piores, das piores. Jesus diz: aonde estão os teus acusadores? Eu quero dizer, diante de Jesus não existe acusação, irmãos. Diante de Jesus, ele poderia acusar aquela mulher. Ele pergunta: cadê os seus acusadores? Aí quando Jesus diz para ela assim: nem eu te condeno. Aqui é o ponto. Eu não te condeno, porque eu não te condeno, você tem o poder de ir e não pecar mais. Eu vou repetir para você: porque eu não te condeno, você tem o poder de ir e não pecar mais. O que te dá poder não é viver uma vida condenada, meu irmão, é saber que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E daí você vence todo o pecado. Você vence porque você não vai viver pela lei, você vive pela lei do Espírito. A lei do Espírito me libertou. Aleluia. Eu quero falar sobre a lei do Espírito, mas não vou ter tempo. Vou falar semana que vem sobre o Espírito Santo. Continuar sobre o papel do Espírito Santo, irmãos. Aleluia. Essa mulher só recebeu força porque ela ouviu de Jesus: eu não te condeno. Eu não te condeno, porque nenhuma condenação há. Esse lugar não é lugar de te colocar peso. Esse lugar é dizer para você: sirva ao Senhor com alegria. Os teus pecados estão perdoados. Se você falhar, você tem um advogado diante do Pai, você não tem um acusador, você não tem um condenador. Sabe quem ama essa mensagem? É quem é pecador. Quem ama essa mensagem é quem reconhece que não consegue ser salvo sem Jesus. Mas o religioso, ele ouve essa mensagem: não é possível, eu estou jejuando 3 vezes por dia, eu estou fazendo isso, como assim? Você não vai ser salvo pelo tanto que você jejua. Você pode ficar mais sensível à voz de Deus. Jejuar é bom, jejue, faz bem para você, faz bem para a sua alma, mas o que te salva não é o teu jejum, o que te salva não é o tanto que você ora, o que te salva foi o sangue de Jesus Cristo. Glorifica o sangue. Eu quero ver quem quer glorificar o sangue do Calvário. A obra de Cristo é suficiente, não existe mais nada maior do que o sangue. Eu vim falar aqui de uma obra superior, eu vim falar de um sacrifício que foi entregue há mais de 2024 anos atrás, que é o sangue do Cordeiro. Quando João viu e olhou para ele, diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que ele não cobre pecado, ele tira o pecado. Não é só teu, Samuel, mas o pecado do mundo todo, porque o sangue remove tudo. Aleluia! O sangue te tira debaixo da condenação, porque eles venceram. Eles venceram por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Foi paga a minha dívida, ele morreu por mim, por amor, e por amor eu sirvo ele. Não é debaixo de condenação, não é debaixo de culpa. Eu sirvo ele todos os dias, mesmo se eu errar, ele é amoroso. Sabe o que ajudou aquela mulher? É os olhos de amor de Jesus, não é os olhos de condenação. Ninguém quer viver com uma pessoa que condena a outra todo dia. Irmão, se tem um amigo teu que toda vez fala mal de você, que toda vez te condena, você não tem prazer de estar com essa pessoa.
Mas tem pessoas que elas têm graça de Deus, elas conseguem tirar de você o melhor. Eu vejo em você que você é um campeão. Eu vejo em você que você não é um derrotado. Você pode estar até caído, mas eu quero te dizer, o teu lugar não foi feito para estar na lama, não. O teu lugar foi feito para você caminhar de cabeça levantada. Tem amigo que é como Jesus e diz assim: se você pecar, levanta, porque não tem mais condenação, eu não te condeno. Vai agora e não peques mais, mas é porque eu não te condeno, você não vai pecar. E se pecar, você tem um advogado. Ele é justo, juiz. Deus não te perdoa por causa da misericórdia. Eu vou repetir de novo. Deus não te perdoa por causa da misericórdia. Deus te perdoa por causa da justiça. Sendo justo, sendo o juiz do universo, Ele derramou o sangue de Cristo Jesus para te libertar de toda a condenação. Sendo justo e juiz, Ele imolou o Filho no Calvário. Ele diz: eu aceito o sacrifício dele, porque Ele é o Cordeiro de Deus perfeito, nunca pecou, nunca me desobedeceu. Eu aceito. Aleluia. A lei significa: eu recebo favor numa condição de obediência, de obedecer o mandamento. A graça de Jesus eu recebo aquilo que eu não mereço. A mulher merecia pela lei ser apedrejada, mas diante de Jesus ela foi amada. Às vezes eu fico perplexo com tanto amor. Quando eu olho para a obra do Calvário, irmãos, eu vejo um Deus apaixonado. Eu vejo um Deus que não negou o seu próprio filho. Seu próprio filho. Ele não deu o filho para quem era bom, Ele deu o filho para mim e para você, irmão. O amor dele me constrange. Quando eu penso em desistir, o amor dele fala. Ele olha para mim, ele não olha me condenando, já vai desistir? Não está aguentando a pressão? Tem gente que é assim, né? Não está aguentando a pressão, o amor dele. Ele olha para mim e fala: meu filho, eu venci. Você vai vencer. Eu estou com você todos os dias. Aos teus pés, Senhor, eu quero estar todos os dias. Aos pés de Jesus, irmão, você não vai para se queixar de pecado. Aos pés de Jesus, você vai para desfrutar da presença dEle. Aos pés de Jesus, você não vai para dizer quem você é. Ele vai te convencer de quem você é nele. Aos pés de Jesus, você vai sentir força. Você não vai sair condenado aos pés de Jesus. Mas quando você senta muitas das vezes com pessoas, as pessoas querem te condenar, querem te culpar. Mas eu quero dizer para você, esse não é o evangelho. Porque Jesus disse: nem eu te condeno. E a Bíblia diz que Jesus não veio para condenar, mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha uma vida, e essa vida é uma vida abundante, é uma vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu tenho alguns pontos, eu vou deixar para a semana que vem. Como nós podemos perceber que nós estamos debaixo de condenação? Existem alguns pontos que você pode fazer um check-up. Eu não tenho como liberar isso aqui, porque se eu começar, aqui nós não vamos concluir, mas existe alguns sintomas que nós temos de quando nós nos sentimos condenados. E eu quero dizer para você, você não se deve sentir condenado por nada na sua vida. Você tem que ter ousadia para chegar diante do trono da graça pelo novo e vivo caminho que Cristo conquistou para você. Foi através do sangue que nós fomos aproximados dele. Não existe mais nenhum sacrifício complementário à obra do Calvário. A obra do Calvário é uma obra concluída, completa. Não precisa de mais sacrifício humano, porque o maior sacrifício humano já foi entregue. Ele era 100% homem e 100% Deus. E a única coisa que ele pede é que nós devemos viver pela fé, porque o
o justo viverá pela fé. Você precisa ver a fé que vai além da sua visão natural. A sua fé, a fé que vê a obra de Cristo e o que Cristo fez em mim. Quem você é, por favor? Você é o quê? Você é o que Deus diz ao teu respeito. O diabo está tentando acusar nós 24 horas. Mas sabe qual que é uma da acusação do diabo? Quando às vezes você está passando problema no matrimônio, financeiro, porque você tem medo. E o medo que você tem, uma enfermidade, o medo que você tem é que essa doença às vezes, ou esse problema que você está passando de trabalho, é porque você sempre está consciente de você. Você nunca está consciente de Cristo, da obra de Cristo. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção. Quando você lembra desse versículo, você não vai estar condenado olhando para você, você vai estar olhando para Ele. Eu sou abençoado, e alguém abençoado levanta porque está debaixo do favor e da graça de Deus, e não está debaixo da condenação da lei. E nem se uma enfermidade vir, é a glória de Deus que vai se manifestar, porque Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Quem pecou? Porque esse menino não enxerga. Quem pecou? Ninguém pecou. E se alguém pecou, já está pago. Porque quem está em Cristo, eu tenho boas novas para você. Quem está em Cristo não está mais condenado. Quem está em Cristo está justificado. Pastor, mas e quando eu pecar? Quando você pecar, você vai dizer: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu não perdi a minha posição, porque não fui eu que conquistei a minha posição, foi Cristo que conquistou a minha posição. E eu tenho que manter em fé. E quando você mantém em fé, poder de Deus vai. Agora quando você fala, começa a ver a lei, mas isso, mas aquilo, mas eu tenho, não. Cristo, não sou eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aonde está a igreja que Cristo vive nela? Será que Cristo vive em você? Você é vencedor porque Cristo vive em você. Você não vai viver debaixo, não, dos pés de Satanás. Você vai pisar na cabeça dele, porque eles os venceram. Foi pelo sangue, Samuel. Foi pelo sangue. Foi pelo sangue. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. Foi pelo sangue. Foi pelo sangue. Foi pelo sangue. Foi pelo sangue. Fosses aproximado pelo sangue. Fosse salvo pelo sangue. A obra é maior do que você pode imaginar. Oh, aleluia. Diga para você mesmo: eu vou levantar todos os dias de cabeça levantada. Se eu pecar, eu não vou ficar caído. Eu vou ter força para levantar, porque eu tenho uma palavra que Cristo disse: eu não te condeno. Pastor, mas isso me aconteceu porque eu fiz o mal. Teve uma irmã que chegou para o pastor e falou: pastor, eu estou com câncer. Fumei durante 50 anos. Eu estou com câncer. Agora o que me espera é a morte. Qualquer um de nós vai dizer a verdade: você merece morrer de câncer porque você fumou durante 50 anos. Todos nós diríamos isso. Mas sabe o que a graça vai dizer? Você fumou durante 50 anos, você bagunçou com a sua vida, mas eu vou te curar. Mas eu vou te curar. Porque nenhuma condenação há. Ela fumou porque ela não tinha nascido de novo, porque ela não conhecia a nova vida que ela tem. Porque quem nasce de novo não vive fumando, não vive se prostituindo, não vive se drogando, não vive querendo ir pecar. Quem nasceu de novo e recebeu o poder da não condenação, vive uma vida santa de Deus. Não estou dizendo que você não tem que caminhar numa vida santa. Eu estou dizendo que o problema não é, você até tenta caminhar, mas o problema é que você vive pela lei. Você vive na base da lei, sempre tentando agradar a Deus. Esquece. Aquele que começou a boa obra é o Espírito Santo.
Ele vai te aperfeiçoar a cada dia. E eu te digo, talvez você esteja se culpando da sua vida durante anos de coisas que você fez. Se você entender que você não está mais debaixo de uma consequência de maldição, mas debaixo de um favor imerecido da graça de Deus, você pode se levantar e viver uma vida de vencedor. Eu quero orar por pessoas aqui que na caminhada você teve pensamentos de acusação, de condenação, que você se decepcionou tentando fazer coisas, mas nunca conseguiu. Existe uma coisa que se chama inteligência emocional. Você pode ir muito longe com uma inteligência emocional, mas com a inteligência espiritual você vai decolar. A inteligência emocional é muito usada aí fora, mas eu não venho pregar uma inteligência emocional, dizer coisas positivas para você. Eu venho dizer uma obra concreta. Eu venho dizer de algo que é um fato. Eu não venho dizer de algo que você pode conseguir. Eu digo que é algo que você já está lá, só que você não se vê. Eu vou repetir, você não se vê lá. Você muitas vezes não se vê perdoado, você não se vê curado, você não se vê justo. Isso é o problema, que daí você não se vê e você se condena. Porque quando você não se vê, você se desqualifica você. Mas eu quero dizer para você, você tem que se ver todos os dias como alguém perdoado, como alguém curado, como alguém amado, como alguém justo, como alguém próspero. Porque é isso que você é isso que a palavra de Deus diz que você é. E o diabo está sempre te acusando todos os dias. Nenhuma condenação há sobre a sua vida. Eu tenho boas novas para você nessa manhã. Oh, aleluia. Deus faz nova todas as coisas. Deus faz nova todas as coisas. Eu quero dizer que coisas novas Deus está fazendo na sua vida a partir de hoje, a partir de segunda, a partir de terça. Para de olhar a tua impossibilidade. Olha para o tamanho do teu Deus e veja que Ele pode fazer tudo e infinitamente muito mais, abundantemente mais daquilo que você pede e até o que você pensa, pelo poder que habita dentro de você, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Ele é santo. Eu quero orar por você, corre para frente. Você que quer o poder para você. Que poder é esse, pastor? É o único poder que Jesus disse para aquela mulher: eu não te condeno, vai. Mas eu não te condeno, vai e viva uma vida de filha amada, viva uma vida de princesa. Mas e o meu passado? Ele lançou no mar do esquecimento. Não tem passado. Deus não vê passado. Deus só vê o que é novo, porque Ele faz nova todas as coisas. Deus não vê uma velha aliança, Deus vê uma nova aliança. É um novo testamento, e esse testamento foi feito no sangue. Não viva numa velha aliança. Eu quero orar para aquelas pessoas que querem sair de um lugar que às vezes elas se sentem que elas não estão qualificadas. Vem aqui à frente, seja sincero. Porque eu vou dizer para você, irmãos, eu luto no meu pensamento. Não é que eu não luto, eu luto no meu pensamento diariamente, para não sair de um lugar de vitória, para não sair de um lugar, de paz. Porque quando você perde a tua paz, é porque você está entrando em um lugar de condenação. Quando a paz é perdida, é porque você acha que algo vai te faltar, que algo ruim vai sobressair sobre a sua vida, e você entra em um lugar de preocupação e de medo, mas a raiz é condenação. Eu quero dizer para você, você não está condenado. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Abre os nossos olhos, Pai, para todos os dias acordar pela manhã, Senhor, e entender quem nós somos, Pai. Abre os nossos olhos todos os dias para acordar de manhã, Pai, e entender, Pai, que a obra do Calvário, Pai, não só nos lavou, mas nos tornou em uma nova criatura. Eu não tomei um banho, eu nasci de novo. Tem gente que tem que estar tomando banho todo dia, dizendo: agora eu estou bem porque eu tomei um banho. Não. Quero dizer que você nasceu do alto, e aquele que nasce do alto não vive na prática do pecado. Eu quero que você que veio à frente, pode chegar mais à frente aqui, pode chegar, enquanto nós vamos louvar
Se você quiser, pode vir à frente. Aleluia. 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 Hoje eu tenho vida, Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida, Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida, escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida, escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era eu, condenado era condenado era eu, condenado era eu. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida, Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida, escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida, escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Quero orar por você aqui, Pai. Ele foi condenado no meu lugar. Ele foi julgado no meu lugar. E hoje eu tenho vida. Eu não tenho e perco essa vida. Nossa vida é a vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus, Salvador. A vida eterna é conhecer a Jesus. Pai, eu quero declarar: conhecer a Jesus, a preocupação vai embora. Conhecer Jesus, Pai, a acusação vai embora. Conhecer Jesus, Pai querido, tudo vai embora. O poder, Pai querido, da condenação, da acusação não existe, Pai querido, porque quando nós estamos diante de Jesus e em Jesus, tudo se faz novo. Pai, eu quero declarar, Pai, que o diabo, Pai, não tem mais poder de enganar os Teus filhos. Toda mentira, todo engano na nossa mente, Pai, que o papel do Espírito Santo sempre é mostrar pecados. Não, o papel do Espírito Santo é nos convencer de quem nós somos. Nós somos, Pai, eu estou aqui para declarar, Pai, que esses filhos são amados do Senhor,
que o passado não pode determinar o futuro, porque eu pensei os planos que eu tenho sobre vós. Eu, Jesus, o Senhor, sabe todos os planos. Não são planos de fracasso, não são planos de derrota, não são planos de ficar olhando para um passado frustrado, mas te dá um futuro de paz, um futuro na presença, um futuro servindo ao Senhor, um futuro crescendo na graça, um futuro gerando famílias, um futuro no Evangelho pregando as boas novas, um futuro de ser alguém próspero em todas as áreas. Eu declaro, Pai, que toda a condenação vai embora agora. Aqueles que estão presos nas mentiras, nos enganos, cadeias, prisões de medo, cadeias, prisões, sejam quebradas agora. Cadeias que se rompem agora. Toda acusação agora cai diante do sangue. Toda a culpa cai diante do sangue. Eu declaro paz. Paz. Eu declaro paz. Eu declaro paz. Eu declaro paz para a sua alma. Filho de Deus não é para viver atormentado. Filho de Deus não é para viver condenado. Filho de Deus não é para viver vida derrotada. Filho de Deus é para viver a vida de Deus. Filho de Deus é para viver no alto, é para viver sentado nas regiões celestiais em Cristo. Você está sentado junto com Cristo Jesus. A lei não tem mais domínio sobre você. Você não está debaixo da lei, você está na graça. Eu quero que você ore comigo aqui agora. Todos levantem as suas mãos agora. Todos levantem as mãos e diga assim: Senhor, obrigado. Diga: Senhor, obrigado. Obrigado pela cruz, porque nela, foi na cruz que todos os meus pecados foram perdoados. Diga: e eu reconheço que eu era um pecador miserável, mas agora eu reconheço o Senhor como meu Senhor, como meu Salvador, e eu não sou mais um velho homem, eu não sou mais uma velha natureza. Diga: eu sou um novo homem, uma nova mulher, nascido de Deus. O diabo não me toca, porque eu já venci o maligno pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor que encontrou. Hoje eu tenho vida. Escandaloso amor que encontrou. Hoje eu tenho vida. Aleluia. Todo o peso vai embora. A paz vem, a paz reina, a paz reina. Essa é a paz de Cristo, esse é o amor de Cristo. Aleluia. Você não vai sair daqui com peso. Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados. Alívio para a sua alma, paz ao seu coração. Eu quero declarar uma semana cheia de paz. Teve alguém que orou essa oração pela primeira vez, que você levantou a mão comigo e orou pela primeira vez? Alguém? Orou pela primeira vez? Alguém mais orou pela primeira vez essa oração?
orou pela primeira vez essa oração, aleluia. Você entregou sua vida para Jesus nessa oração, você sabe disso, aleluia. Alguém mais orou? Alguém mais orou pela primeira vez? Lá atrás orou pela primeira vez. Eu quero que aonde uma mão foi levantada, você vai até eles e vai declarar quem eles são, porque eles nasceram de novo, eles entregaram sua vida para Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém levantou pela oração pela primeira vez aqui? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Aleluia. Se você está pela internet também, você levantou a mão, eu quero dizer que o momento que você crê com o seu coração e confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, eu quero dizer, você está salvo. Você está salvo e nenhuma condenação há sobre a sua vida mais. Vai em paz para casa. Você precisa apenas agora caminhar com a família de Deus e aprender quem você é com a família de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam ter um domingo cheio de paz, cheio de graça, cheio de favor. Aleluia!